Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu e meu grupo a gente vai estar apresentando um pouco sobre a ginástica contemporânea. A gente é do curso de Educação Física do primeiro período da Univale. O nosso professor é o Gilberto Marcelo Zonta e a nossa disciplina é História e Profissão. Os integrantes do grupo são o Daniel, a Luciele, eu, Matheus, o Rafael, a Rosemary e a Sara. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a história da ginástica, a sua introdução, as suas raízes, a sua evolução, como tudo isso funcionou. Vou falar um pouco sobre também a fundação da Federação Internacional de Ginástica, a ginástica nos Jogos Olímpicos, a inclusão das mulheres e tudo isso um pouco mais aprofundado. A ginástica, do jeito que a gente conhece hoje, começou lá atrás na Grécia Antiga, e naquela época as pessoas valorizavam muito os exercícios físicos, tanto para melhorar o corpo quanto para melhorar a mente, e também para o treinamento militar. Então, a ginástica começou a tomar forma ali, como algo muito importante para o desenvolvimento físico e mental. E foi só no final do século XIX para o começo do século XX que a ginástica realmente ficou parecida com o que a gente tem nos dias atuais. Nessa época, o método da educação física estava em constante evolução pela Europa. Com a influência do treinamento militar, aos poucos, a ginástica deixou de ser algo só físico e passou a ser visto como um esporte competitivo e também como uma atividade de lazer. E foi em 1881 que Nicholas Koopers fundou o Comitê de Federações Europeias de Ginástica, que mais tarde se tornou a Federação Internacional de Ginástica. E ele não queria que a ginástica fosse algo competitivo, mas aí chegou o Charles Gazelet, da França, que insistiu que deveria ser. E foi aí que a ginástica realmente virou um esporte. A ginástica nos Jogos Olímpicos de 96, de 1896. A grande estreia da ginástica como um esporte aconteceu nas Olimpíadas em 1896, lá em Atenas. Mas nessa época, as mulheres não podiam participar, somente os homens. Mas mesmo assim, isso foi um grande passo para a ginástica se tornar um esporte reconhecido no mundo todo. E as mulheres só começaram a poder participar em 1928 das Olimpíadas. Isso mostra, mesmo com tanta diferença de tempo, como as portas foram se abrindo para as mulheres no esporte, isso foi uma conquista muito importante. E depois disso, a ginástica foi se desenvolvendo e surgiram várias modalidades diferentes. Hoje, tanto o homem quanto as mulheres competem, e a ginástica se tornou um dos esportes mais tradicionais nas Olimpíadas, além de ser uma prática de lazer e saúde para muitas pessoas. Resumindo, a ginástica passou por uma evolução impressionante desde a Grécia Antiga até o que a gente vê nos dias atuais. Não só um esporte que a gente vê nas competições, mas também uma atividade física que ajuda a melhorar a saúde e o bem-estar de diversas pessoas ao redor de todo o mundo. Então, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre os representantes da ginástica contemporânea. Friedrich Jan, professor alemão, é considerado o pai da ginástica e responsável por criar a primeira escola de ginástica para homens, em Berlim, em 1811. Jan aperfeiçoou a modalidade, criou alguns saltos e aparelhos como cavalo com alças, traves, barras paralelas e horizontais. Já Georg Nissen foi o inventor do trampolim moderno, inspirado por um espetáculo de circo, eventualmente se tornou um esporte olímpico em 2000 em Sydney. Charles Gazalet foi o presidente da Federação Francesa de Ginástica e, devido ao seu posicionamento, criaram-se os Campeonatos Mundiais de Ginástica Artística. Menção a Nicolas Couperus, defendia a ginástica não competitiva, porém mais tarde torna-se um esporte competitivo. Nadia Comaneci, romena, famosa por ter sido a primeira ginasta a receber uma nota perfeita nas Olimpíadas de 1976. Simone Biles, amplamente considerada a melhor ginasta de todos os tempos. Arthur Zanetti, especialista nas argolas, Zanetti é o primeiro brasileiro a conquistar a medalha de ouro olímpica na ginástica. Diego Hipólito foi o primeiro ginasta brasileiro a conquistar títulos internacionais, como seus 2 títulos de campeão mundial no solo. Meu nome é Sara e eu vou falar um pouco das principais modalidades da ginástica contemporânea. Ela é dividida em duas categorias, as competitivas e as não competitivas. As competitivas trabalham com os aspectos físicos do corpo, pois os seus movimentos exigem força, flexibilidade e agilidade. Elas também exercitam a mente dos praticantes, pois a sua prática requer concentração e raciocínio. Já as não competitivas têm como objetivo cuidados com a saúde, bem-estar e a estética do corpo. Dentre as categorias da ginástica competitiva, nós temos a ginástica artística, que foi influenciada por Frederick Jan e é marcada pela combinação de performance técnica e artística.
As provas são distintas para homens e mulheres, no qual homens competem em argolas, barras fixas e cavalo com alças, as mulheres em barras assimétricas e trave de equilíbrio, e as categorias mistas são o salto sobre a mesa e o solo. Segunda é a ginástica acrobática, que tem inspirações no universo circense. É dividida nas seguintes categorias: dupla mista, dupla feminina, dupla masculina, grupo feminino e grupo masculino. A modalidade ainda não é um esporte olímpico. Terceira é a ginástica de trampolim, que consiste em saltos acrobáticos em uma cama elástica. Essa modalidade pode ser disputada nas seguintes provas: duplo mini trampolim, trampolim individual, trampolim sincronizado e tumbling. Contudo, apenas a prova de trampolim individual na categoria feminina e masculina é disputada nas Olimpíadas. A quarta é a ginástica rítmica. A apresentação exige uma combinação de arte, criatividade, dança e ritmo que devem ser realizadas em sincronia com a música. A ginástica rítmica feminina é praticada individualmente ou em equipe, que é formada por 5 ginastas. Os aparelhos utilizados são arco, bola, corda, fita e massas. Já as modalidades de ginástica não competitiva, temos a primeira, ginástica para todos, que pode gerar diversos benefícios físicos e sociais aos praticantes, pois engloba movimentos corporais livres, dança e proporciona momentos de lazer e socialização. A segunda é a hidroginástica, que é uma forma de exercício físico realizada na água. Ela combina elementos de ginástica e movimentos aeróbicos com a resistência proporcionada pela água. A terceira é a ginástica laboral, que é a prática corporal feita num ambiente de trabalho e tem como objetivo melhorar aspectos da saúde dos trabalhadores. Uma das principais atividades é o alongamento de membros e partes do corpo. A quarta é a ginástica de condicionamento físico, que é a prática corporal que envolve diferentes modalidades de exercício que visam qualificar as capacidades físicas do corpo. Sua prática pode ser percebida em ambientes como as academias. Nesses espaços são encontradas modalidades como a musculação, dança, treinamento funcional, ergometria, entre outros. A quinta é a ginástica fisioterápica, que é uma intervenção de prática corporal de prevenção ou tratamento de lesões. O Pilates é uma das principais modalidades de ginástica fisioterápica. É indicado para a reabilitação física, condicionamento físico geral e bem-estar. Principais motivos para a prática da ginástica. Saúde mental na ginástica exige foco, disciplina, concentração e resiliência, e a pressão para alcançar altos níveis de desempenho. A socialização na ginástica desempenha um papel importante no desenvolvimento pessoal e emocional dos atletas. A disciplina e a autoconfiança são aspectos fundamentais para o sucesso na ginástica, influenciando não apenas no desempenho atlético, mas também no desenvolvimento pessoal dos ginastas. Os representantes do Pilates. Joseph Hurwitz Pilates, nascido em 1883, falecido em 1967, foi um enfermeiro e inventor do método de condicionamento físico que leva o nome dele, o Pilates. Alice foi a pioneira, foi ela que criou o primeiro estúdio brasileiro de Pilates, em 1991, depois de se tornar mestre em dança nos Estados Unidos. Não tem como falar de ginástica contemporânea sem falar do Pilates. Mas quem criou o Pilates? Da onde surgiu? O Pilates ele foi criado por Joseph Humbertus Pilates, um artista de circo, boxeador e instrutor de autodefesa que vivia na Inglaterra. Em 1912, ele foi internado durante a Primeira Guerra Mundial, aonde desenvolveu a sua técnica de condicionamento físico, ensinando os outros internados. Criou o Cadillac, um equipamento que usava molas de cama para ajudar pacientes incapacitados. No ano de 1920, se mudou para os Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e abriu um estúdio de condicionamento com a sua esposa Clara, que ganhou popularidade entre os dançarinos por sua ajuda na reabilitação e na melhora de técnica. Após a sua morte, em 1967, seu método, inicialmente chamado contopologia, passou a ser conhecido como Pilates, deixando um legado vivo em estúdios de Pilates ao redor do mundo. Embora não faça parte das modalidades competitivas, o Pilates é uma prática essencial na ginástica contemporânea, especialmente no contexto de fortalecimento, reabilitação do corpo e de forma equilibrada, com ênfase no core, os músculos abdominais e lombares, flexibilidade, postura e controle respiratório. Mas quais os benefícios do Pilates? O Pilates ele melhora a sua postura, aumenta a sua flexibilidade e a força, além de auxiliar na reabilitação de lesões e no alívio de tensões musculares. E a diferença do masculino e do feminino, bem, o Pilates ele é praticado igualmente por homens e mulheres, sem grandes diferenças nos exercícios. Seus princípios são aplicáveis a todos, visando o equilíbrio e o fortalecimento geral. De Paris Trash.
Trabalhar a segmentação da coluna em uma base de apoio reduzida, mantendo o powerhouse ativado enquanto a região extensora da coluna é alongada e alongar a cadeia posterior dos membros inferiores, flexores, dorsais do tornozelo. O aluno precisa estar sentado com os membros superiores à frente da linha dos ombros, o cotovelo estendido, quadris abduzidos, joelhos estendidos e os tornozelos em dorsiflexão. Depois é necessário inspirar para se preparar e inspirar flexionando a coluna para frente. Ao voltar para a posição inicial, é preciso inspirar novamente. Ativação dos extensores dos joelhos. Em decúbito dorsal, com os membros superiores ao longo do corpo e os tornozelos em flexão plantar, os quadris devem ser levemente flexionados, não podendo haver contato dos membros inferiores com o solo enquanto a coluna lombar se mantém apoiada no mat. Ao mesmo tempo em que a flexão dos quadris, da coluna cervical e torácica é realizada, os membros superiores devem ser retirados do solo e mantendo o ângulo inferior da escápula apoiada no mat. O aluno deve olhar em direção aos pés. Na sequência é necessário bombear os braços vigorosamente, realizando a flexão e a extensão dos ombros de maneira alternada. São 5 bombeamentos durante a inspiração e 5 bombeamentos durante a expiração, por 10 ciclos respiratórios. Durante o movimento é importante manter a isometria dos flexores da coluna e dos quadris, assim como a ativação de adutores, rotadores externos dos quadris. Ao finalizar a contagem, é necessário realizar o retorno ao mat. O aluno deverá estar sentado sobre os esquios com os quadris abduzidos em um palmo além da pelve, os tornozelos em dorsiflexão e os membros superiores com os ombros abduzidos em 90 graus. Na sequência, é necessário inspirar, rotacionar a coluna para um dos lados e manter o apoio sobre os esquios. O próximo passo é expirar e flexionar a coluna à frente, tocando o dedo mínimo da mão na borda externa do dedo mínimo do pé, enquanto a palma da mão de trás é direcionada para o corpo, pressionando o ar, acionando a musculatura do tríceps. Quando um membro superior vai para um lado, o outro membro vai para o outro, e essa oposição deve ser feita sempre acionando o powerhouse, com direcionamento para dentro e para cima. Por fim, é preciso inspirar, retornar ao início e em seguida inspirar, retornando à posição inicial, repetindo o movimento para o outro lado. Sobre o funcional, ele teve origem nos anos 1950, a partir da reabilitação de soldados e atletas olímpicos que sofreram lesão durante a Segunda Guerra Mundial. Já no Brasil, o funcional chegou nos anos 1990, por meio de lutadores que buscavam fortalecer os músculos e melhorar o controle motor. Mas o que é o funcional? O funcional é um conjunto de exercícios dinâmicos que trabalham vários músculos do corpo ao mesmo tempo, sem a necessidade de aparelhos e pesos extras. Dentre os benefícios do funcional estão a flexibilidade, força muscular, coordenação motora e o equilíbrio. Os benefícios de fazer o burpee incluem fortalecer os principais grupos musculares, queima de muitas calorias e melhora da aptidão cardiovascular, a mobilidade, a resistência cardiovascular e consciência corporal. Prancha é responsável por fortalecer o core, músculo localizado ao redor de toda a região do tronco, na linha da coluna lombar. Esse conjunto de músculo é composto por multífido, transversor do abdômen. O stiff unilateral é um exercício que pode ser realizado com ou sem o auxílio de halteres. E a finalidade do movimento é fortalecer o posterior de coxa e os glúteos, trazendo consciência corporal. O agachamento é um dos exercícios mais funcionais e completos para os membros inferiores, porque trabalha os glúteos, o quadríceps e os posteriores da coxa.